Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo eu te trago vitória do Corinthians e classificação na Copa do Brasil. Porém, o time do Corinthians ainda preocupa com suas atuações dentro de campo. E Fabinho Soldado pode ficar no Corinthians em caso de impeachment de Augusto Melo? Vou te contar tudo agora, tudo sobre o timão. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, mais uma vez o Corinthians vence, mas na minha opinião não convence. Obviamente que nos comentários eu vou querer saber a sua opinião sobre esta partida, tá? E tem alguns pontos aqui que a gente tem que mencionar, não tem como a gente não mencionar, tá? Pelo menos no primeiro tempo foi um dos primeiros tempos mais horríveis que eu vi do Corinthians jogar. Teve aí uma cabeçada, se eu não me engano, que foi do Romero e um chute do Ranieri, uma cabeçada do Romero de escanteio e um chute do Ranieri aí com 1 minuto de jogo. Fora que o Novo Horizontino também criou aí oportunidades no primeiro tempo, tá, Fiel? Já no segundo tempo, o Corinthians se encontra um pouquinho melhor, mas não consegue aí conseguir atingir o seu objetivo, que é fazer gol no Novo Horizontino. Por mais que o Novo Horizontino seja um time do interior de São Paulo, um time fraco, considerado aí um dos melhores do interior de São Paulo, pelo menos é o meu pensamento, é um time chato de jogar, mas ainda é o Novo Horizontino. Ainda a folha salarial do Corinthians está muito acima do Novo Horizontino. E mesmo assim o Corinthians não conseguiu criar oportunidades. Ah, se o Corinthians joga uma partida em que o Corinthians ataca, bola na trave, o goleiro faz grande defesa, ou os atacantes erram, chuta para fora, mas as oportunidades estão se criando, aí tudo bem, a gente fica mais convencido. Mas foi um jogo totalmente apático da parte do Corinthians, em que no meu pensamento, se o Corinthians pega um time mais qualificado, um time forte, um time mais entrosado, o Corinthians vai ter sérios problemas. Então, se o Corinthians não modificar sua forma de jogar, se o Corinthians não mudar o seu jeito de atuar dentro de campo, logo na frente, na próxima fase ou na próxima, o Corinthians vai ser eliminado na hora que a gente pegar um concorrente direto a título. Então, o Corinthians tem que mudar o seu jeito de jogar urgentemente. E como faz isso, corintianeiro? Bom, na minha humilde opinião, você tem que começar a alterar algumas peças dentro de campo. Na minha opinião, Fiel, o Maicon ainda não é jogador para ser titular do time do Corinthians. Eu não sei na onde que o Dorival Júnior viu essa titularidade absoluta no Maicon. Não tem como. Eu sei que no caso do Dorival Júnior não tem peça suficiente para o Corinthians ainda ser um Dream Team, um time que vai disputar tudo. Ele está se virando com o que tem, é verdade. Mas tem algumas coisas que a gente não dá para entender. O Maicon não tem condições de ser titular do Corinthians. O Igor Coronado, vamos ser bem sinceros aqui, tá? Bem sincero. Ele pediu oportunidade na época do Ramon Dias, não teve oportunidade, julgou o técnico, criou-se panela no Corinthians e o cara ganha 2 milhões de reais mensais, 2 milhões. Fiel, no futebol brasileiro é um baita salário. O Igor Coronado deve perder aí no Brasil. Cara, se perder, vai perder pro Hulk, o Hulk tá no Atlético Mineiro ainda, nem sei, tá? Vai perder pro Hulk, vai perder por alguns jogadores aí, Flamengo vai perder pro Pedro, vai perder talvez pro Gerson, o Yuri Alberto empata, o Memphis aí, que é o disparado do Brasil aí, com o maior salário. São poucos jogadores no Brasil que está acima do Igor Coronado em base salarial, e o Igor Coronado ele é a reserva do Corinthians. Para vocês terem uma ideia, e ele não consegue se apresentar um bom futebol, ou um futebol pelo menos digno, pelo menos razoável dos 2 milhões que ele ganha. Ele não consegue demonstrar esse futebol para o Corinthians. Não é à toa que Igor Coronado, apesar da insistência do treinador, ele está para ser negociado no meio do ano, tá, Fiel? Porque o Corinthians já propôs ao jogador abaixar o seu salário, em que o jogador não quis aceitar, então ele deve ser negociado novamente para a Arábia Saudita, que tem proposta para contratar o Igor Coronado, mas esse é assunto para outro vídeo, já trouxe aí uma lista de dispensa para vocês aí, alguns vídeos atrás, tá? O Romero também, por mais que o Romero seja importante para o Corinthians, por mais que o Romero seja um jogador que já ajudou o Corinthians demais, Romero foi um dos principais responsáveis para o Corinthians não ter caído para a segunda divisão em 2023, junto com o Cássio e o Roger Guedes, que estavam lá também ajudando. Então é um jogador importante, é um jogador que faz gols, mas nos últimos jogos o Romero está totalmente, vamos dizer assim,
inoperante no ataque do Corinthians. Ontem não estava se achando dentro de campo, errando muito passes, estava totalmente perdido dentro de campo, jogando diante do Novo Horizontino. E o Romero fora da área é um peixe fora d'água, fiel. Porque ele não tem velocidade mais como antes. Então o Romero hoje não pode ser considerado, na minha humilde opinião, um ponta-direita. Aliás, o Corinthians precisa de um ponta-direita urgentemente, tá, fiel? O Romero é aquele jogador que joga dentro da pequena área, joga ali dentro da área, porque ali ele sabe se posicionar e tentar fazer o gol aí pro Corinthians no seu posicionamento, onde a bola sempre sobra para ele. Mas fora da área o Romero tá inoperante. Então o Corinthians precisa de um ponta-direita sim. Sei que tem muitos aqui que defendem o Romero a todo custo, mas o Romero não está conseguindo produzir um bom futebol e isso é evidente, tá, fiel? Não podemos esquecer de mencionar que, na minha opinião, Félix Torres foi o melhor jogador dentro de campo, jogando na lateral direita. Mais uma vez, tá, fiel? Então, acredito eu que ele achou a sua posição aí no time do Corinthians, Félix Torres na lateral. Inclusive, o lance do gol se origina do pé do Félix Torres, mesmo aí no jogo passado, onde ele dá o passe para o Yuri Alberto fazer aquele gol contra o Santos, que o juiz depois anula, né? Saiu do pé do Félix Torres também, fora que na marcação ele está sendo impecável na lateral, tá, fiel? Então, é uma posição, a gente fala assim brincando, mas de repente o Dorival pode começar a usar o Félix Torres só na lateral mesmo. De repente o Mateuzinho ganhou aí, vamos dizer assim, uma sombra de peso até para assumir a titularidade do Corinthians, porque os jogos que o Félix Torres está fazendo de lateral são bons jogos, tá, fiel? São bons jogos mesmo que ele está atuando pela lateral direita do Corinthians. Fabrício Angeleri, na minha humilde opinião, não fez uma partida muito boa também. Aliás, faz tempo que o Fabrício Angeleri não está conseguindo repetir a sua atuação de quanto chegou no Corinthians. Pelo menos é a minha humilde opinião. Obviamente que eu vou querer saber a opinião de vocês, tá? Hugo Souza não tem nem muito que ser exigido numa partida dessa, porque o Corinthians não atacou, mas também não deixou o Novo Horizontino atacar, apesar das poucas oportunidades que teve. E uma coisa que é importante, fiel, mesmo sendo contra o Novo Horizontino, mesmo sendo contra o Santos, que hoje o Santos briga para não cair, o Corinthians não está tomando gols. E isso é de grande importância para o Corinthians, tá? Chances foram criadas, ainda a nossa zaga é uma zaga falha muito ainda. Eu acredito ainda que se o Corinthians não melhorar o seu futebol, se pegar um time mais qualificado, um time mais potencializado, o Corinthians vai sofrer gols, o Corinthians vai ter trabalho para ganhar, porque o Corinthians não consegue jogar com times pequenos, fiel. O Corinthians ganhou do Racing de 1-0, tomou baile do América de Cali dentro de casa. O Santos lutando para não cair, ganhou do Santos, mas o Santos perdeu uns 3 gols com chance claras de gol. Então, realmente, na minha humilde opinião, o Corinthians tem que mudar a sua forma de jogar, tem que encaixar. Lógico que com a volta do Memphis, com a volta do Rodrigo Garro, vai ser outro time. Vai ser, vamos dizer assim, é outro time de futebol com a volta desses dois jogadores que fazem uma imensa diferença. Mas mesmo assim, o Corinthians precisa produzir muito mais porque está ganhando, mas na minha opinião não está convencendo e eu quero saber a opinião de vocês, tá, fiel? E outra, o Corinthians jogou 3 jogos bem, jogou um jogo mal e classificou. Beleza, tá tudo certo, futebol é assim, não é todos os dias que os profissionais que lá estão vão conseguir fazer uma partida boa ou vão estar num dia bom. O ser humano é assim, fiel. Tem dia que o cara não tá bem, tem dia que tudo dá errado, tem dia que não vai. Isso eu entendo, só que o Corinthians já faz 5 a 6 partidas aí que não consegue fazer uma partida boa. Tirando aquele jogo contra o Inter, que a gente venceu de 4-2, de lá pra cá o Corinthians não conseguiu fazer mais nenhuma partida boa. Vocês estão entendendo? E isso realmente preocupa. A gente quer sentar, ver o Corinthians jogar e jogar bem, para criar perspectiva de futuro, perspectiva de título. Olha, o time tá no caminho certo, olha, o time tá jogando bem. E não aí a gente ficar ganhando aí de 1 gol nos acréscimos contra o Novo Horizontino jogando dentro da Neoquímica Arena. Isso pra mim aí não dá, tá? Não dá pra engolir. Realmente, pelo menos, é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Não tem muito mais o que falar sobre a partida. Eu acho que eu fiz uma análise geral aí, é isso mesmo, tá, fiel? E comentem aí que o espaço de comentário é de vocês. Referente a Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, tá? Recebi informações que mesmo que o Augusto Melo seja impeachmentado, temos informações que a oposição, ou seja, o Osmar Stabile, pelo menos de imediato, que assume o Corinthians,
no afastamento do Augusto Melo, não pretendem mandar o Fabinho Soldado embora, mesmo que haja eleições internas e o vice-presidente venha sair para chegar outra gestão, né? Ou oposição ou outra chapa, tá? Acredito que se tiver eleições internas, quem vai ganhar vai ser a oposição, porque eles compõem dos maiores cargos aí no Corinthians, tá? Conselho Deliberativo são a maioria, core, fiscal, a maioria é oposição no Corinthians, tá? A gente tinha que ter um jeito de varrer esses caras para fora do Corinthians, mas infelizmente eles têm muito poder político para isso. Então, se houver eleições internas, acredito que um cara da oposição, Renovação e Transparência, acho que mudaram o nome lá, mas vai ser um desses que vai assumir aí o Corinthians. E mesmo assim, há um desejo deles continuarem com o Fabinho Soldado pelo ótimo profissional que é. Obviamente que eu não sei se o Fabinho Soldado gostaria de permanecer no cargo com a saída do Augusto Melo, tá, fiel? Aí é assunto para outro dia, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que se o Augusto Melo sair, o Fabinho Soldado pode permanecer no cargo do Corinthians. Se o Fabinho Soldado permanecer, o planejamento, às vezes não todo ele, né, fiel, pode continuar, porque há negociações que o Fabinho Soldado negocia hoje direto com os jogadores, tá? Então pode ser que alguma coisa desse planejamento do Augusto Melo continue mesmo se ele sair. Por enquanto eu ainda vou torcer para o Augusto Melo ficar no Corinthians. Eu acho que ainda não foi tudo esclarecido para que ele seja impeachmentado, principalmente nesse primeiro processo de impeachment que é referente a comissões da VaidBet. Acredito que o Augusto Melo está limpo nessa história, tá, fiel? Aí depois a gente vai ver a gestão temerária sobre as contas aí que não fecharam no verde, tá? Não fecharam no azul, né, fiel? Verde aqui a gente não usa essa cor. Certo, fiel? Então pelo menos o que tem de mais informação que eu tenho para vocês para trazer é isso, tá? Quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso canal. Peço humildemente para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e meu muito obrigado e vai Corinthians!